Segundo livro de Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 4, tem uma mensagem de Deus para o coração da amada igreja do Senhor. E o versículo 4 diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco Seu nome era Mefibosete. A gente acabou de ler um versículo que traz aqui algumas informações, e vai ser útil para a amada igreja do Senhor, porque eu acredito que muitas pessoas também se encontram no estado em que este filho de Jonatas se encontrou um certo dia. Nós bem sabemos que Saul, ele era um rei que foi chamado por Deus, mas um certo dia Saul desobedeceu a palavra do Senhor e o Espírito Santo se retirara de Saul. Saul só tinha agora o título de rei, pois o Espírito de Deus não estava mais guiando, não estava mais conduzindo. E Saul tinha um filho também chamado Jonatas. A gente lendo a Bíblia, nós vemos que Jonatas era o amigo entanto de Davi. Era uma amizade, um vínculo espiritual que ambos os tinham, Jonatas e Davi. Eram dois amigos que se amavam, que Deus estava ali fortemente naquela amizade. Mas em certo dia, em guerra, chega a notícia que Saul, que já não tinha mais o Espírito de Deus, somente o título, com o seu filho Jonatas, ambos morreram. E todo o povo, quando soube da notícia, se estremeceram, porque não é fácil você ter um líder, um homem que governa, e ele morrer, todo o rebanho vai sofrer a perda daquele líder, daquela liderança. E Jonatas, ele tinha um filho chamado Mefibosete. E Mefibosete estava aos cuidados de uma mulher, que aqui não é mencionado, mas se diz que era a ama de Mefibosete, era a mulher que cuidava do filho de Jonatas. Ele estava aos cuidados daquela mulher, tomava conta dele, alimentava, estava de olho nele. Ele não estava só, tinha alguém que estava ali acompanhando o crescimento daquele garoto que tinha apenas 5 anos. Ele era apenas uma criança. Então os adultos, quando vêm a perder alguém da família,
algum amigo, nós sentimos muito. Nós choramos, lamentamos pela perda que aconteceu em uma ocasião da nossa vida. E a gente sente muita falta desta pessoa a quem a gente ama. Agora se coloca no lugar de uma criança que tinha apenas 5 anos, sabendo que agora perdeu o pai e perdeu o avô no mesmo dia. Então isso parece-me que foi tão violento para aquela criança. A Bíblia não fala sobre os sofrimentos de Mefibosete. A Bíblia não menciona que Mefibosete cresceu chorando, lamentando, mas as perdas, ela vai causar de um modo ou de outro algum impacto em nossa vida. E a gente sente a perda, a gente lamenta pela falta de alguém a quem a gente ama. Eu quero fazer com que você pense no crescimento desta criança de apenas 5 anos. E eles estavam ali em Jezreel, ele e a sua ama. E quando chega a notícia, olha, o pai de Mefibosete é morto. E não somente o pai, mas também um avô dele é morto, Saul. E o povo, quando recebe aquela notícia, estremece o coração, afrouxa-se as mãos. A liderança que eles tinham já não existia, estava morto. E aquela ama, quando soube na notícia, com medo, diz a Bíblia nesse versículo 4 que a gente acabou de ler, que ela pega Mefibosete pelos braços para fugir, para sair de onde eles se encontravam. E nesse alvoroço, nessa correria, nesse interim, quando ela corre com Mefibosete, eles caem. E Mefibosete tropeça sobre os seus pés. E quando ele tenta se levantar, ele agora se encontra com dificuldade nos seus pés. O menino sadio, o menino saudável, tem a perda do pai, a perda do avô, e agora nesse ato da sua ama pegar ele para fugir, ele cai no chão, tropeça naquele alvoroço, e quando ele se levanta, eu posso até olhar aquela cena, eu posso imaginar ele chorando, com dores. E isto acontece em nossa vida. Por um momento ou outro, a gente está tentando fugir de algo. E a gente tem saúde, é saudável, é necessário, parece-me que é necessário você agora seguir, correr, fugir, sair de onde está. Mas quando se tropeça e quando você tenta levantar, você percebe que não é mais a mesma pessoa. Uma dificuldade que eles receberam, notícia ruim, e agora ele, como criança, com a dificuldade física, sem poder se locomover, agora com dificuldade nos pés, era apenas uma criança. Tudo isto no mesmo dia. E tem momentos que a gente pensa, Senhor, é tudo no mesmo dia? Eu não aguento. É tanta coisa que me aparece, só faltava essa, Senhor. Eu já tive perdas,
Eu já perdi algo e agora aconteceu isto comigo, Senhor. É muito para mim. Eu não estou conseguindo me levantar. Eu não estou conseguindo me erguer. Mas se lembre que Mefibosete, ele tinha aquela mulher que estava ali aos seus cuidados. Eu sei que a igreja, muitos de nós, está tentando se levantar. Mas tem alguém do teu lado para te ajudar. Tem alguém que está disposto a estender as mãos, te pegar dos braços e fazer você seguir. Pense numa dificuldade. Pense no momento ruim para aquele garoto. A gente só lê aqui a bondade que um dia, quando Mefibosete já era grande, recebeu. Por que não pensar nos traumas dele? A gente trazer à memória o que este garoto passou na sua infância. Porque as perdas, de um modo ou de outro, mexem com o nosso psicológico. E em especial as crianças. Meu pai, quando fora sair de casa, o meu irmão que era pequeno, ele sentia a falta do pai. E minha mãe dizia, o relato, que até doente ele ficava. Ele não podia escutar o barulho da chave. A gente já sabia, papai está chegando, papai está chegando. E ele escutava, mas não era papai, porque papai já foi embora. E ele ficava doente. Era só uma criança, diácono, mas a criança também sofre. Mas o Deus das crianças está conosco. Está dentro da igreja, está dentro da nossa casa. Deus não desampara nem criança e nem a família. Deus é amor. Deus é o nosso porto seguro. É isso que nós temos, a nossa confiança em Cristo Jesus. Aquele garoto chorou, a Bíblia não fala, mas ele chorou. Ele teve os seus momentos de choro também. Porque a gente está acostumado a vir para a igreja e olhar o sorriso do irmão ou da irmã, mas as noites escuras a gente não vê, mas o Papai do céu vê e contempla tudo que eu e você chora dentro do teu quarto. A gente olha a paz do Senhor, meu irmão, que sorriso bonito, mas as guerras que ele passa, eu não sei. Mas Deus sabe. Meu irmão, seu sorriso está brilhando, o Senhor é uma bênção, a senhora é uma mulher de Deus, que bênção rever, amém, glória a Deus. Mas quando chegamos em casa, nós temos as nossas dificuldades. Nós choramos pelas nossas perdas e nós pedimos a Deus: Deus, me ajude a me restaurar, me coloque de pé, porque está difícil essa caminhada, os meus pés já não são mais o mesmo. Senhor, me dá força nos meus pés, porque eu quero me levantar. E o choro desce, mas ninguém vê. Mas o Deus toma conta de você. Mesmo fraco, mesmo debilitado, Deus está cuidando. Ei, é de você mesmo. Deus está tomando conta de você. Deus está em tratamento contigo. Esse jovem, esse rapaz, essa criança que foi atingir a sua juventude, ele tinha todo o direito de ser um jovem revoltado, reclamar, porque isso me aconteceu, eu não tive culpa. E realmente, irmãos, ele não teve culpa. Tem coisas que a gente vai questionar a Deus: Senhor, eu não tive culpa, por que isso aconteceu comigo?
É porque Deus sabe trabalhar. É porque Deus está visando algo melhor lá na frente para a vossa vida. Eu não entendo, a igreja não entende. Ei, rapaz, você não entende. Ei, moça, você não entende. Mas tem algo melhor de Deus lá na frente. Se você caiu, quebrou os pés, não importa. Deus vai fazer coisa melhor lá na frente. Você vai ver. Só vive a tua vida. E eu imagino também, Mefibosete, também tem um significado muito forte, esse nome é boca da vergonha. Além de perder o pai, o avô, quando criança, ele também carrega um título, um nome muito ruim, boca da vergonha. Quem sabe também Mefibosete não foi zombado quando foi crescendo. Alguém olhava para ele de outro olho, com outros olhares? Pode ser que sim. Nos tempos atuais, há uma grande discriminação com tais pessoas. Quem sabe, eu acredito que sim, que Mefibosete foi crescendo, mas ele percebeu os olhares em relação à sua aparência. E nos tempos de hoje, diácono, a mesma coisa. Alguém se incomoda com a tua aparência, com o teu jeito de falar, com o teu jeito de andar, com o teu jeito de glorificar, com o teu jeito de dar a paz do Senhor, com o teu jeito até de virar os cabelos às mulheres. Todo mundo se incomoda de tudo. Se é solteiro se incomoda, se é casado se incomoda, se não casou se incomoda com tudo. Se botou perfume ou não se incomoda com tudo, irmãos. Se o cabelo está seco ou molhado se incomoda, o povo se incomoda com tudo. E Mefibosete foi crescendo com isso. Alguém pode ser que olhe ali as crianças, até os jovens adultos olharam assim, meio, aquele olhar troncho para ele, aleijado, sair perto dele, sai daí. O pai dele morreu, Saul era o avô dele, morreu, sai de perto dele. Tem gente que faz isso, mas ele não está vendo o propósito de Deus que está sobre a tua vida. Alguém zomba, alguém brinca, alguém te vende, alguém fica sorrindo de você pelo teu estado, pelo teu jeito, pelo que você é, mas ele não enxerga o propósito de Deus que está sobre a tua vida, porque se soubesse não falava, vai sair envergonhado. E Mefibosete tinha que se acostumar com essas coisas. Chega um tempo que a gente se acostuma com os olhares, com a discriminação dos próprios irmãos que dizem que frequentam uma igreja, mas é tudo falso. Não em geral, só para os falsos, hipócritas eu falo. Também não posso generalizar tudo. E quem não tem passado por isso aqui? Me diga um. Todos nós passamos por isso. Ele aleijado, de ambos os pés, se locomovia ali com dificuldade, não sei como ele se locomovia. Eu não sei. Mas tinha um plano de Deus para a vida dele. Se para a vida dele tinha um plano de Deus, para a tua vida também não vai ser diferente. Ei, para de chorar. Levanta o rosto, segue em frente, porque tem bênção de Deus vindo para a tua vida. E aquele que falou mal de você vai calar a boca. Porque Deus vai surpreender. E Mefibosete foi crescendo, ele foi se confortando, se conformando com a perda do pai, com a perda do avô, e também foi se confortando pelo seu estado físico. Tem momento que a gente fica calejado, irmãos. Tem momentos que a gente vem para a igreja, alguém olhou com cara feia para você, você já começa a chorar.
Senhor, não aguento mais, é isso. Mas chega um certo tempo que alguém pode olhar com cara de sapo, de cachorro para a tua vida, que você não está nem aí mais. Você só quer saber, Deus vai me abençoar. Senhor, abençoa ele, abençoa ela, mas tu tem uma benção para a minha vida. Você acaba se acostumando, porque com o passar do tempo você vai fortalecendo o teu coração, e essas coisas pequenas você não dá nem mais a mínima. E as pessoas param depois com o tempo, tudo entra no esquecimento, não é verdade? Agora, se você dá vazão e pelelei para cá, pelelei, nunca vai acabar isso. Chegue bonita na igreja, chegue bonito na igreja, glorifique a Deus e vá para casa em paz. Não fique assim não, olhe para um lado e para o outro para ver se alguém está olhando para você. Não precisa não, chegue, levante a cabeça, eu vou adorar a Deus e ponto final. Quem quiser que fale, o meu jeito é assim mesmo e ponto final. Deus é quem recebe a minha oração. Deixa esse tipo de pessoa para lá. É assim que nós devemos fazer. E Mefibosete foi se acostumando com essas coisas. E Mefibosete, vamos para o capítulo 9 do mesmo livro. Ele foi parar em Lodebar. No nosso meio evangélico, nós intitulamos este lugar de Lodebar, segundo Samuel capítulo 9, como a terra do esquecimento, não é isso? Alguém vem aqui deixar o versículo a Lodebar, e nós dizemos, é a terra do esquecimento. É a terra do esquecimento, mas Lodebar, na sua tradução original, ele tem um significado, significa terra sem pasto. O que é uma terra sem pasto? Que não produz nada, é seco. Porque o valor da terra é a grama, é o pasto. Quando o pastor das ovelhas pega as suas ovelhinhas, o que é que ele vai fazer? Ele coloca ela no pasto. Porque o pasto é o quê? Alimento. Mas aonde ele vivia, o título, a tradução diz que é terra sem pasto, terra seca, terra que não produz, é uma situação precária. E quem sabe a gente muitas vezes não se encontra numa terra seca assim. Mas irmão, o senhor não é crente, o senhor não é um Deus do ouro e da prata, meu filho, mas tem momentos que a gente vai parar num lugar assim, mas não é porque a gente é desobediente não, porque são os processos da vida. Pecou, por isso que está passando uma, fofoqueiro, pecou, por isso que está nesse processo, bem feito, para aprender, mas não é pecado não, irmão, são os processos naturais da vida. Porque a gente está num pasto seco, não quer dizer que a gente pecou e errou não, e Deus está castigando a gente não. Jó pecou em quê? E ele não ficou no pasto seco? Como assim, irmão? Ele perdeu tudo. Isso não é um pasto seco? Isso não é uma terra seca? Então ele perdeu tudo. Era uma prova de Deus na vida de Jó. Perdeu os gados, perdeu a sua riqueza, perdeu sua casa, seus filhos, e passou um bom momento sentado na terra que não produzia nada. E ele passou todo esse processo, e depois Deus deu o dobro na vida, para a vida de Jó. E Mefibosete foi parar em Lodebar. Vamos ler. A gente vai ler o capítulo 9. E nesse anos que se passam depois da morte de Jonatas, o pai de Mefibosete, Davi, ele vai fazer uma bondade para Mefibosete. Aí o versículo 1 diz assim: disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que se use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Quando eu leio esse versículo,
É como se Davi estivesse dizendo: será que sobrou alguém? Porque eu quero abençoar. Ei, Deus está aí para te abençoar. Só que Deus não vai dizer: ei, será que tem alguém aí? Porque Deus sabe que tem alguém precisando. Deus sabe que tem alguém num quarto orando, precisando. Deus sabe quando alguém vem para a igreja orando porque está precisando, porque está necessitado. Deus sabe, Deus conhece. Agora Davi disse: será que tem alguém? Será que restou alguém da família de Saul? Diga assim: restou. Glória a Deus, aleluia. Você ficou, viu? Então é você que Deus vai te abençoar. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E ele disse: porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Então Davi disse: olha, meu amigo Jonatas com seu pai morreu, e nós tínhamos uma amizade muito forte, um vínculo. E por amor de Jonatas, que partiu, que faleceu, eu quero abençoar quem ficou vivo. E ele queria saber quem era, se tinha alguém que ele pudesse ainda abençoar. Aí dá a ideia, né? De Lodebar, um lugar esquecido. Era tão esquecido que Davi nem sabia se tinha alguém vivo ainda. E ele perguntou: será que tem alguém? Versículo 2. Havia um servo na casa de quem? Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Amém. Aí Davi ficou sabendo que tinha alguém que era o filho de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, que trabalhava para Saul, quando Saul era vivo. O nome dele era Ziba. E o rei mandou chamar: és tu Ziba? Sim, Senhor, sou eu mesmo, teu servo. Que ele era servo de Saul. Alguém da casa de Jonatas de Saul aí, que restou para eu usar de bondade? Aí Ziba disse: sim, tem alguém. É o filho de Jonatas, Mefibosete. Além de Mefibosete carregar um título, um nome feio, ele ainda disse: rei, ele é aleijado dos pés. Não precisava dizer isso. Tem gente que vai dar a notícia e vai dizer as tuas características todas porque te conhece. Não precisa disso. Tem gente que tem o prazer de destrinchar você todo. Olha, ele mora naquela rua, a casa dele é assim, ele trabalha naquele local, ele faz isso, ele se veste desse jeito, ele fala com todo mundo, ele é muito fechado. Aí dá as tuas características todinha para alguém. Para que isso? Tem gente que tem um prazer de envergonhar outras pessoas. Não faça isso, porque isso não é de Deus. Isso é feio, é ridículo. Tem um chamado Mefibosete, oh, que nome lindo. E ele é o filho de Jonatas, rei. Mas só tem um problema: ele é aleijado, mas não é de um pé, não, é de dois. E ele disse a condição física que Mefibosete se encontrara. Eu acredito que é para tentar fazer com que o rei Davi desistisse de abençoar.
Aí começa agora a botar um problema para ver se ele desistia de abençoar. Não sei se ele tinha raiva, se ele tinha inveja, não sei. Porque muitas vezes tem pessoas que convivem com a gente, mas tem raiva da gente, tem inveja da gente, senta do nosso lado, fala com a gente, mas tem inveja, só esperando a tua queda. Aí quando alguém manda te chamar, você é a primeira pessoa, ele fez isso, ela fez isso, ele é assim, ela as características para ver se a pessoa não abençoa ela. Mas você, aleijado ou não, Deus tem uma bênção especial para a tua vida, porque Deus não está olhando a tua aparência física, Deus está olhando ao teu coração que é sincero, que é verdadeiro, que ora, que geme, que chora, que reconhece que é pecador, que reconhece que falhou e pede a graça de Deus todo santo dia. É isso que Deus vê. O homem que perdoa, a mulher que perdoa, o homem que é contrito com Deus, o homem que se derrama, que fala com Deus, é isso que Deus vê. Pode alguém dizer os teus problemas, Deus não quer nem saber, mas infelizmente, tem alguns ibas do nosso ciclo de amizade que está perto da gente. E Davi disse, ele é o quê? Aleijado, dos 2 pés. Quando Jonatas morreu, a ama dele correu. Imagina ela contando essa história para Davi. Uma conjectura aqui. Quando eles foram correr, ele caiu, ficou aleijado. Está troncho. Está troncho ele, rei. Mas Davi não queria saber disso. Davi queria abençoar. Deus não quer saber a tua condição física. Deus está aqui para te abençoar. Porque Deus sabe que você vem passando esses anos todos, o processo grande. Versículo 4. Aí Davi disse, e onde está? Perguntou-lhe o rei, Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Naquela terra seca, um lugar esquecido. 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Eita, coisa boa. Você está preparado? Porque alguém vai mandar chamar você. Alguém já está mordendo os lábios com raiva, porque Deus vai mandar chamar alguém, e esse alguém é você. O processo que você passou foi muito já, o processo que você vem passando, o choro que você vem passando é muito, falta pouco para alguém mandar te chamar. Mas alguém vai fazer de tudo para você não ir atender o chamado. Mas quando Deus manda chamar, Deus também tira o empecilho do meio do caminho. E você vai ter que ouvir a voz de Deus. Vem, meu filho, que hoje eu irei te abençoar para sempre. Chama ele. Ziba, chama ele, traz ele daquela terra afastada, traz ele de Lodebar, porque eu quero ver ele, eu quero conhecer ele. Ei, vai se preparando, porque Deus tem um chamado para você sair de onde está, para sentar na mesa do rei. Deus tem lugares especiais escolhidos para a tua vida. 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se o rosto em terra, e disse-lhe, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, que maravilha, por amor de Jonatas, que era o pai dele, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e
tu comerás pão sempre à minha mesa. Ei, meu filho, minha filha, não sei se você entendeu, mas você vai viver um tempo de bonança. Você vai sentar na mesa do rei, vai comer pão na mesa do rei. Se prepare, porque tem um chamado de bonança, tem um chamado de vitória para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aquilo que você não comia, mas vai comer. Eu só como feijão com arroz, vai ter coisa especial aí chegando. E essa mensagem, irmão, procede, porque está na palavra de Deus. Deus, Ele é fiel. Ele disse: Mefibosete, não temas, porque a partir de hoje darei eu a minha palavra. Tu vai sentar comigo, tu vai comer pão na minha mesa. Deus vai te colocar em lugar de honra, porque você já foi muito humilde. E se Deus te colocar na honra, porque a humildade procede a honra. Você já vem passando o processo, e vai chegar um tempo que o Papai do Céu vai dizer: acabou o processo. Vem sentar na mesa do rei, vem comer pão na mesa do rei. Não temas, Mefibosete, tu agora vai ser como meu filho, tu vai estar aqui na minha presença. 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Olha o que Davi disse a Ziba, aquele que veio trazer a notícia: trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Aí ele falou: porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Aí Davi disse: olha, tu vai sustentar aí a casa do rei, mas com esse garoto aqui, que já era um rapaz já, vai ser diferente. Vai comer pão na minha presença. Os fofoqueiros que for entregar a você a alguém, vai ver você no lugar de destaque, vai ver você no lugar de honra, vai ver você comendo, vestindo do bom e do melhor, porque assim Deus honrará ao servo fiel.